Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa maratona da função quadrática. Então hoje a gente vai aprender a calcular a raiz da função usando soma e produto. É isso mesmo, a gente vai fazer tudo de cabeça. A gente também vai aprender a calcular valor máximo e valor mínimo da função. E vamos finalmente resolver aquele probleminha do meu amigo fazendeiro. Lembram lá do outro vídeo? Eu vou deixar aí o card para vocês. E para que ajude vocês, eu vou deixar aqui no link da descrição um material de apoio, certo? Bem bacana. E vamos para a nossa aula. Antes disso, se inscreva no canal se você não é inscrito e dá uma curtida se você está gostando do conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, só lembrando aí o que ficou do vídeo anterior, certo? A gente apenas viu a relação aqui entre as raízes. A gente viu que a soma das raízes de uma função quadrática é igual a menos b sobre a e vimos que o produto das raízes é igual a c sobre a. Mas como é que isso vai ajudar a gente a calcular as raízes da função? Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui minha função, certo? Tipo ax quadrado mais bx mais c, né? Uma função quadrática, e eu quero calcular a raiz. Se eu quero calcular a raiz, eu já sei que meu y é igual a quanto? A zero. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. E agora eu fiquei com a equação de segundo grau, que a gente pode fazer por Bhaskara, mas a gente também pode usar aqui outras situações para resolver isso. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui experimentando dividir toda a minha equação por A. Professora, por que você está fazendo isso? Bem, eu estou vendo que aqui eu tenho uma divisão por A, estou vendo que aqui também tem uma divisão por A, estou querendo usar soma e produto, então para que apareça o que eu estou querendo, eu vou dividir tudo por A. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, A dividido por A, 1. Então, fica aqui, ó, x quadrado mais b sobre a x mais c sobre a igual a zero, certo? Porque 0 dividido por a é 0. E aí, olha só o que apareceu aqui. Aqui já está na cara, ó. Quem é c dividido por a? É o produto das nossas raízes. É o nosso x' vezes x duas linhas. E aqui eu tenho b sobre a. Mas aqui, ó, a soma é menos b sobre a. Tá com sinal trocado. Então, espera aí que eu vou ajeitar isso daqui. Vou fazer o seguinte, x ao quadrado menos b sobre a. Eita, gostaram do truque, ó? Negativo com negativo, volta a ser positivo. X mais c sobre a igual a zero. E agora, gente, eu tenho que x ao quadrado menos esse coeficiente daqui vai ser a soma das nossas raízes e esse daqui vai ser o produto das nossas raízes. Então, quando o meu a for igual a 1, certo? Porque isso só serve aqui quando o meu a for 1, a minha função, o coeficiente aqui que acompanha o x, certo? O que seria meu b com o sinal trocado, porque aqui eu tenho um negativo, vai ser o valor da soma das minhas raízes e meu termo independente vai ser o valor do produto das minhas raízes. Então, agora eu vou conseguir calcular minhas raízes, ó, mentalmente. Vamos aqui para uns exemplos. Então, eu tenho aqui, ó, x quadrado menos 5x mais 6. Quero achar a raiz. Então, vou igualar a zero, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Acabei de ver que, ó, eu posso ter isso aqui, ó, x ao quadrado menos soma mais produto igual a zero. Igual. Então, o que é que isso significa? Que o valor da soma das minhas raízes é 5 e o valor do produto das minhas raízes é 6. E aí, gente, quais são os números que quando eu multiplico dá 6 e quando eu somo dá 5? Então, 2 e 3. Ó, a soma dá 5 e o produto dá 6. Mas, professora, aqui tem menos 5. É porque lembra que é menos soma. Então, vai ser com sinal trocado. Se aqui está menos 5, é porque a soma é 5. Se tivesse 5 positivo, é porque a soma era menos 5. Vai estar sempre o sinalzinho trocadinho, tá bom? Aí, bora lá aqui, ó, para o outro exemplo. Quero encontrar a raiz. Então, ó, x quadrado menos 3x menos 4 igual a zero.
Aí eu vou lembrar aqui, ó, meu A é 1, então eu tenho que x² menos soma mais produto igual a zero. Ou seja, o valor da soma das minhas raízes é 3 e o valor do produto é menos 4. Vou colocar aqui, ó, para vocês separado. A soma vai dar 3 e o produto vai dar menos 4. Então, quem seriam essas raízes, gente? X' e x². Seria aqui menos 1 e 4. Ó, quando eu somar, vai dar 3. Quando eu multiplicar, vai dar menos 4. Tranquilo? Aí vamos para o próximo. Aqui eu já vou fazer um pouquinho direto, certo? Eu já sei que esse valor aqui, ó, que o valor da soma é 1 positivo. Não, é menos 1, porque é com sinal trocado, certo? Porque não é menos soma mais produto. E aqui, ó, o meu produto vai ser menos 20. Então, quais são os dois números que a soma dá menos 1 e o produto dá menos 20? Peraí, já coloquei duas. X' e x². Então, isso aqui vai ser menos 5 e 4. Ó, quando eu somar, vai dar menos 1. Quando eu multiplicar, vai dar menos 20. Viu como é fácil, gente? Então, mais uma alternativa para vocês resolverem uma equação, certo, do segundo grau, sem usar a fórmula de Bhaskara. Tranquilo? E aí, bem, sabendo disso agora, vamos para o nosso valor máximo, o valor mínimo da função. Eu tenho minha função aqui, f de x igual a x² menos 4. Será que ela tem valor máximo ou que ela tem valor mínimo? Vamos pensar aqui um pouquinho. Eu vou pegar nesse exemplo especificamente e vou construir o gráfico com vocês, certo? Para a gente poder analisar. Depois a gente faz de forma resumida. Então, eu tenho aqui, ó, que os coeficientes da minha função, ó, A é 1, B é 0 e C é menos 4. Então, se meu valor de A é 1, é positivo, eu já sei que minha concavidade da parábola é voltada para onde? É voltada para cima, certo? E aí eu vou querer desenhar aqui o gráfico da minha função. Então, eu vou verificar logo também se ela tem raiz. Então, vou igualar meu y a 0. Então, x² menos 4 igual a 0. Ó, outra forma de resolver, ó, sem ser por Bhaskara. X² igual a 4. Então, x igual a mais 2. Ou x igual a menos 2. Porque 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao quadrado também é 4. E agora, para esboçar o gráfico da minha função, eu preciso saber do vértice. Então, vou calcular aqui, ó, x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Bem, b vale 0, certo? Então, vai ficar 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, x do vértice é 0. Quem seria y do vértice? Vou calcular aqui meu valor de delta. b² menos 4ac. Então, delta vai ser igual. b ao quadrado é 0, menos 4a é 1 e c é menos 4. Então, delta vai ser igual, ó, negativo com negativo positivo, delta igual a 16. Então, quem será meu y do vértice? Menos 16 sobre 4 vezes 1. Então, isso aqui vai dar menos 4. E aí, eu tenho aqui que o vértice é o ponto 0 e menos 4. Tranquilo? E aí, bem, já sabendo o meu vértice, então eu vou ter que escolher valores à direita do vértice e valores à esquerda do vértice. Como eu já tenho aqui os pontos 2, 0 e menos 2, 0, eu vou escolher aqui um valor para x, por exemplo, x igual a 3 e x igual a menos 3. Então, quando x for 3, quem vai ser meu y? Y vai ser igual a 3 ao quadrado menos 4. 3 ao quadrado é 9, menos 4, 5. Quando x for igual a menos 3, então meu y vai ser igual a menos 3 ao quadrado menos 4. Menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 também é 5.
E aí eu tenho aqui os pontos 3, 5 e o ponto menos 3, 5. O que é que a gente vai fazer agora? Vou colocar lá no plano cartesiano. E aí eu já deixei aqui desenhadinho para vocês. Aqui está meio apertadinho, né? Mas esse ponto é o ponto 3, 5. Tranquilo? E aí, vamos aqui analisar meu gráfico. A gente sempre faz a leitura do gráfico da esquerda para a direita, igual como a gente lê nossas palavras aqui do nosso idioma, certo? Então, ó, meu gráfico, ele começou o quê? Ele começou descendo. Então, ele começou decrescente, certo? Ele começou, estou aqui no meu ramo decrescente. Então, desceu, 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 ó. Veja que o Y foi diminuindo, ó. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aí foi descendo, 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 até chegar aqui nesse valor, que é o meu valor mínimo, certo? Então, chegou no valor mínimo, no ponto mínimo da função. E aí, a partir daqui, ele começa o quê? Ele começa a ser crescente. Crescente, certo? Então, ó, minha função decresceu, 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 decresceu. Chegou aqui no meu valor mínimo. Que ponto é esse? Esse é o meu vértice. E aí, a partir daqui, ó, deu a virada da chave e ele começou a crescer. Então, esse meu ponto, que seria o meu vértice, ele seria o ponto de mínimo nesse caso. E por que de mínimo? Porque a concavidade da minha parábola está voltada para cima. Então, a minha função começa decrescendo, chega no menor valor dela e começa a crescer. Então, o que seria esse meu valor mínimo? Seria o meu y do vértice, que é o menor valor de y, é o menor valor que y assume. Inclusive, se a gente for escrever aqui a imagem da função, a gente vai perceber isso claramente. Porque a minha função ela vai variar a imagem, ó, de menos 4 e a partir de menos 4 ó, ela começa a subir. Subir, subir, subir. Então, todos os outros valores aqui ó, da minha imagem, eles são maiores que menos 4. Menos 4 é o menor valor e a minha imagem vai ser aqui, ó, de menos 4 até infinito, ou seja, a minha imagem ela vai do y do vértice até infinito, certo? Então, o y do vértice aqui seria o meu menor valor e o vértice seria o ponto de mínimo. Por quê? Porque minha concavidade da parábola ela é voltada para cima. O meu A é positivo. Então, vamos fazer aqui um resumo. Então, ó, na função quadrática, certo? Quando o meu A é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Então, o vértice é o ponto mínimo e o y do vértice seria o valor mínimo dessa função. E meu conjunto imagem é dado aqui, ó. Isso daqui é a fórmula do y do vértice. Então, vai de y do vértice até infinito. Ok, professor, entendi, mas e se fosse com cavidade voltada para baixo? Então, vamos fazer aqui um exemplo, certo? Eu já até deixei o gráfico aqui para vocês. Eu tenho essa função f de x igual a menos x quadrado menos 2x menos 3. E aí, eu vou analisar aqui ó, o valor do meu coeficiente a. É menos 1. É menor que zero. Então, se é menor que zero, eu já sei que a concavidade está voltada para baixo. Então, está aqui. Então, minha função, ela começou o quê? Ela começa crescente. Ela começa crescente. Então, ela cresce, cresce, cresce. O valor de y aumenta, 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 aumenta. Chega nesse pontinho aqui, que é o nosso vértice. E, nesse caso, vai ser o nosso valor máximo, certo? Vai ser o nosso ponto máximo. E, a partir daqui, ó, ele dá uma virada da chave e começa a decrescer. Então, a minha função começa a ser decrescente. Tranquilo? Então, ó, cresceu, 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 cresceu. Chegou no ponto máximo, começou a descer. E aí, como é que eu calculo o valor máximo dessa minha função? Bem, aqui vocês estão observando que o valor máximo da função seria o meu y do vértice, que é menos 2. Então, se eu quisesse calcular sem ter o gráfico, eu ia simplesmente calcular aqui o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. E aí, basta identificar quem seria o coeficiente A, B e C. Então, A é menos 1, B é menos 2 e C igual a menos 3. E aí, vou calcular o delta aqui embaixo. Delta é B quadrado menos 4AC. Então, delta é igual. Quem é B quadrado? Menos 2 ao quadrado,
que é 4, menos 4, A é menos 1 e C é menos 3. Então, delta vai ser igual a 4, negativo com negativo, positivo, com negativo, negativo, então isso é menos 12, ou seja, meu delta é menos 8, que é menor que 0, significa que a minha função ela não tem raiz, ó, e veja que está bem coerente aqui com o gráfico. Essa função ela não tem interseção com o meu eixo x, então não tem nenhum valor de x que torne meu y nulo, certo? E aí, bem, mas quem seria o y no vértice? Menos 8 sobre 4A, que é menos 1. E aí, ó, negativo com negativo positivo, então 8 sobre menos 4, que aqui é menos 2, que foi o nosso valor máximo. Então, em resumo, se a concavidade da minha parábola for voltada para baixo, então aqui, ó, se meu A for negativo, então o meu vértice vai ser o ponto máximo e meu y do vértice vai ser o valor máximo. E a imagem da minha função, ela vai de onde? Ó? Vai de menos infinito até o y do vértice. Vamos voltar aqui para ver, ó. Então, a imagem da função, veja que ela veio aqui, ó, veio lá de menos infinito, veio subindo, 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 até chegar aqui no valor máximo, que seria meu y do vértice. Tranquilo? Então, aqui, ó, eu posso até escrever aqui, imagem vem de menos infinito até o menos 2, que é o y do vértice. Beleza? E aí, enfim, sabendo disso, vamos agora resolver o problema do meu amigo. Finalmente, eu não aguento mais. Ele quer construir, certo, gente, uma cerca em formato retangular usando 60 metros lineares de cerca. E quer também que a área seja a maior possível, certo? Então, se ele quer a área maior possível e a área está sendo aí tomando o lugar do meu y, ele quer o máximo. Ele quer a área máxima. E aqui eu tenho uma função quadrática, certo? E aqui eu posso escrever o A como y, até se eu quiser, que o coeficiente A é negativo, ou seja, a concavidade dessa parábola é voltada para baixo, e ela vai ter um valor máximo aqui, que seria o y do vértice. E como é que eu calculo o y do vértice, gente? Menos delta sobre 4A. E aí vou calcular o delta aqui dessa parábola. Delta igual a b quadrado menos 4ac. Observando aqui, eu sei que meu c é 0, então, produto aqui por 0 é 0, então meu delta vai ser igual a 30 ao quadrado, que é 900. E aí vamos calcular quem seria o y do vértice. Seria menos 900 sobre 4 vezes menos 1, ou seja, vai dar aqui 225 metros quadrados. Seria o retângulo de área máxima aí que ele conseguiria cercar. Tranquilo, gente? Então, ufa, finalmente resolvemos. Vamos agora, então, para o último exemplo. Então, ó, eu tenho uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela equação. Então, eu tenho aqui, ó, uma função quadrática com o meu A negativo, então eu já sei que a concavidade é voltada para baixo, onde o tempo é medido em segundo e a h de t, que é a altura, medida em metros. Determine após o chute o instante em que a bola retornará ao solo. Então, vamos fazer aqui um esboço, né? Tava a bola aqui, o camarada chutou, a bola fez isso aqui, ó, e retornou ao solo. Então, se eu for levar aqui em consideração, deixa eu ajeitar aqui, ó, certo? Meu eixo de referência, certo? Meu ponto inicial aqui, o lugar que ele chutou a bola. Então, na realidade, quando eu estou querendo saber o instante que a bola retorna ao solo, eu estou querendo saber aqui minha raiz, certo? Eu tenho aqui que o x' seria 0 e aqui seria meu x duas linhas. Então, eu estou querendo saber a outra raiz da minha função. E aí, como é que eu faço? Vou igualar a 0. Por quê? O instante que ela retorna ao solo é o instante que a altura é nula, certo? Então, a altura é 0. Então, eu tenho que a minha função aqui, ó, h é igual a menos 2t quadrado mais 8t. E eu tenho que h é 0. Então, menos 2t quadrado
mais 8t igual a 0. Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou botar o t em evidência, certo? Então, vai ficar t que multiplica menos 2t mais 8 igual a 0. Se eu tenho um produto de dois números dando 0, significa o quê? Que ou o primeiro número é 0 ou o segundo número é 0. Então, t igual a 0 foi esse instante aqui inicial, né? E aqui no caso não seria nem x', né? Porque é a força do hábito, seria t' e t duas linhas. Vamos botar aqui, ó, t' e t duas linhas. E aqui seria, ó, eu vou resolver agora essa equação do primeiro grau. Então, menos 2t igual a menos 8. Então, t igual a menos 8 dividido por menos 2, que t é 4. Então, 4 segundos depois, a bola retorna ao solo. E aí pede a altura máxima atingida pela bola, certo? Quando a bola atinge a altura máxima, ó, então o que eu estou procurando aqui é o meu y do vértice, ou meu h do vértice, né? Tá aqui, y do vértice. Estou procurando o y. Então, vai ser aqui, ó, menos delta sobre 4a. Não me escapei de calcular delta. Então, delta igual a b quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual. Quem é b? b é 8. Então, b ao quadrado dá 64. Menos 4a é menos 2. E c é 0. Então, aqui, ó, vai dar 0. Delta é 64. E aí, vamos fazer. Y do vértice vai ser menos 64 sobre 4a, que é menos 2. Então, ó, vai ficar menos 64 dividido 4 vezes menos 2, menos 8. Negativo dividido por negativo é positivo. Então, h igual a 8 metros foi a altura máxima atingida pela bola. Se perguntasse, por exemplo, qual foi o tempo, né, que levou para a bola atingir a altura máxima, eu ia estar procurando aqui o x do vértice, tá? Se o tempo para ele tocar o solo aqui foi 4, então meu x do vértice seria quanto? Seria aqui a metade, né, o ponto médio, então seria 2 segundos. Então, 2 segundos depois, ele atinge a altura máxima, que seria de 8 metros. Tranquilo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.